Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal, e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de anormalidades fetais, a parte 2 sobre o cérebro da Fetal Medicine Foundation. Eu faço parte também da minha clínica privada e orgulhosamente do serviço de ginecologia obstetrícia do Hospital Agamenon Magalhães, a quem a gente homenageia um dos pioneiros da medicina fetal de Pernambuco, que é o professor Dr. Eugênio Marcelo Pita Tavares. E nós vamos dar continuidade a esta aula falando justamente das anomalias cerebrais, e agora nós vamos falar da displasia cerebelar. A displasia cerebelar, ela tem uma prevalência em 1 para cada 100 mil nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico é um diâmetro transcerebelar menor do que o percentil 5 para a idade gestacional. O cerebelo pequeno ele é causado por uma falha na substância branca ou do verme cerebelar, que é a displasia vermiana, ou dos hemisférios cerebelares, que é a displasia hemisférica. As duas displasias vermianas mais comuns são a síndrome de Gilbert, que é a mutação autossômica recessiva do cromossomo 9q34, ausência ou subdesenvolvimento do verme cerebelar com fenda entre os hemisférios e comunicação entre o quarto ventrículo e a cisterna magna. A condição é associada a retardo no neurodesenvolvimento. A romboencefalosinapse é uma anormalidade esporádica, ausência completa do verme, confusão dos hemisférios cerebelares, ausência do cavum do septo pelúcido, ventriculomegalia e desordens de migração. A condição está associada a retardo severo no desenvolvimento. A investigação, como quase todas as patologias cerebrais, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, teste invasivo para o cariótipo, a sorologia tox, pois a citomegalovírus pode causar o cerebelo hipoplástico, né? Então, vai investigar o toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, e por aí, muitas vezes, ele faz estendido como também para sífilis, e mais ainda herpes. Herpes eu já falei, o parvovírus também, e nós estamos na época da Zika, tivemos a época da Zika, chikungunya e dengue, como também, mais recentemente, agora a própria Covid-19. O segmento ele é rotineiro e deve ser feita a ressonância magnética do cérebro com 32 semanas de gestação para diagnóstico de anomalias não detectadas por ultrassonografia, como anormalidades de migração. O parto, assistência obstétrica de rotina, mas o parto deve ser realizado em um hospital com UTI neonatal. Prognóstico, infelizmente, morte na infância. Síndrome de Gilbert tem uma recorrência de 25% e romboencefalosinapse não há aumento no risco. Vamos passar, então, para o vídeo de um caso de um romboencefalosinapse. Então, tá aqui. Você nota aqui uma distorção, né, do cerebelo. O cerebelo, inclusive, está menorzinho. O cerebelo, inclusive, pode representar, em determinadas idades gestacionais, uma correlação entre o diâmetro e a idade gestacional. Mas esse cerebelo, realmente, ele está menor, né? Você praticamente não vê a questão do verme cerebelar, né? Então, esse é um caso de romboencefalosinapse. Bom, vamos passar agora para o cisto de plexo coroide, que é muito frequente, né? Vamos lá, né? Só para vocês terem uma ideia, o cisto de plexo coroide, ele ocorre em 1 para cada 50 fetos com 20 semanas. Mais de 90% resolve até 26 semanas. Então, devemos tranquilizar as nossas pacientes cujos fetos apresentam um cisto de plexo coroide. O diagnóstico ultrassonográfico, áreas císticas únicas ou múltiplas, com mais do que 2 milímetros de diâmetro, em um ou ambos os plexos coroides dos ventrículos laterais, com anormalidades associadas, um risco aumentado de trissomia do 18 ou possivelmente trissomia do 21. A investigação, ultrassom detalhado para avaliar a presença de outros marcadores para a trissomia do 18 ou do 21. Na ausência dos marcadores, não há necessidade de teste invasivo.
O segmento deve ser rotineiro e o parto, assistência obstétrica e parto de rotina. O prognóstico ele é bom e a recorrência não há aumento de risco isolado, mas como parte de trissomia, aumento de 1%. Vou mostrar aqui os vídeos do cisto de plexo coroide. Deixa eu só dar uma ajustada aqui para vocês. Um caso de um bebê, de um feto, na verdade, com 12 semanas de gestação. Então, aqui a calota craniana. Observa-se dentro aqui do plexo coroide as imagens císticas, como aqui também nós vemos as imagens do cisto de plexo coroide. Nesse caso aqui, em ambos os plexos coroides. Outro caso aqui com 22 semanas, cisto de plexo coroide, bilateral. Vamos ver agora o caso de cisto de plexo coroide. Bom, esse vídeo realmente não está... Deixa eu só dar uma olhada se por acaso infelizmente, esse vídeo ele não está disponível, mas vamos em frente, vamos passar aqui para outro caso que é até relativamente frequente, que é a agenesia do corpo caloso. A agenesia do corpo caloso, ela ocorre em aproximadamente 1 para cada 300 nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico, a ausência do cávum do septo pelúcido e aparência em lágrima na parte posterior do ventrículo lateral dilatado no corte transverso do cérebro com 18 semanas ou mais. A ausência completa ou parcial, geralmente da parte posterior do corpo caloso, no corte sagital médio, e um curso anormal da artéria pericalosa. O comprimento normal do corpo caloso de 20 semanas é de 18 a 20 milímetros. Anormalidades associadas a anomalias do trissomia do 18, do 13 e do 8. Deleções e duplicações são vistas em 20% dos casos. Em cerca de 50% dos casos há associação com qualquer uma das 200 síndromes genéticas, defeitos do sistema nervoso central, formação anormal dos giros, cistos aracnoides de linha média, o complexo de Dandy-Walker ou encefalocele ou defeitos em outros sistemas, principalmente cardíaco, esquelético e genitourinário. A investigação, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, o teste invasivo, procariótipo, sempre investigar a infecção congênita, ressonância magnética cerebral a partir de 32 semanas para diagnóstico de anomalias não detectadas por ultrassom, como heterotopias da matéria cinza, sulcação tardia e anomalias de migração. O segmento ele é rotineiro, o parto ele deve ser realizado de rotina, não muda nada na assistência ao parto, e com o prognóstico, de forma isolada, há um retardo no desenvolvimento neurológico em 30% dos casos e outros defeitos. O prognóstico pode ser pior, dependendo do tipo de defeito. A recorrência isolada é de 3 a 5%. Bom, vamos ver aqui um vídeo de um caso de agenesia do corpo caloso. Bom, então você vê aqui o sinal da lágrima, que foi já identificado na parte posterior do ventrículo lateral que está dilatado, e aqui você vê uma ausência no cávum do septo pelúcido. É como se tivesse aqui uma alteração bem evidente aí no cávum do septo pelúcido. Isso aqui era para estar bem mais juntinho e a gente vê essa parte aí ausente. E aqui numa outra aquisição, você não identifica o corpo caloso. É como se tivesse realmente um espaço aí. E aqui mostra uma alteração também nas artérias pericalosas. Então, é super importante, tanto o diagnóstico transverso, como você mudar para uma aquisição também sagital, para identificar a ausência do corpo caloso,
como também no Doppler, para identificar as alterações na vascularização da artéria pericalosa. Vamos passar agora para outra alteração, que é a malformação de Dandy-Walker. A malformação de Dandy-Walker, ela ocorre em aproximadamente 1 para cada 30 mil nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico é uma dilatação cística do quarto ventrículo que preenche a fossa posterior e se estende para a cisterna magna. Hipoplasia ou agenesia completa do vérmix cerebelar e com anormalidades associadas a defeitos cromossômicos, principalmente trissomia do 13 ou 18, são vistos em 30% dos casos. Síndrome genética, como a mais comumente a síndrome de Walbach, a de Meckel-Gruber, Aicardi, Neulaxova e defeitos do cérebro, coração, gastrointestinais são vistos em mais de 50% dos casos. Ventriculomegalia severa é comum e desenvolvida no pós-natal em mais de 80% dos casos. Como investigação, a rotina, do sistema nervoso central, ultrassonografia detalhada incluindo neurosonografia, o cariótipo, ressonância magnética cerebral a partir de 32 semanas, segmento ultrassom a cada 4 semanas para monitorar possível desenvolvimento de ventriculomegalia severa e o parto, assistência obstétrica de rotina, mas o parto deve ser realizado em um hospital com UTI neonatal. A cesariana deve ser realizada em caso de circunferência cefálica maior do que 40 centímetros, prognóstico isolado, um retardo no desenvolvimento em 50% dos casos, na ventriculomegalia severa, taxa de normalidade maior do que 50% e retardo do desenvolvimento na maioria dos sobreviventes. A recorrência isolada é de 3 a 5%, como parte de trissomias, 1%. Vamos para o vídeo da malformação de Dandy-Walker. Então, a malformação da fossa posterior, onde a gente evidencia um aumento do líquido aqui nessa fossa posterior, que é a cisterna magna, fica completamente aumentada. E aqui a gente praticamente não vê o vérmix cerebelar, e sim apenas uma dilatação da cisterna magna. Malformação de Dandy-Walker. Ok. Vamos passar agora para outro caso aqui, a trombose de seio dural, que é outra malformação do sistema cerebral, do cérebro fetal, que ocorre em 1 para 200 mil nascimentos, cujo diagnóstico ultrassonográfico é uma massa avascular supratentorial hiperecogênica na fossa posterior acima do cerebelo, cercada por área sonolucente triangular, que é a dilatação do seio venoso. As anormalidades associadas à incidência de anomalias cromossômicas e síndromes genéticas não é aumentada, como investigação ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, ressonância magnética cerebral para confirmação do diagnóstico e para descrição do local e tamanho da lesão. E como segmento, ultrassom a cada 4 semanas para monitorar a evolução da lesão, repetir a ressonância magnética com 6 a 8 semanas, a fim de excluir infarto ou hemorragia do parênquima cerebral, o parto, assistência obstétrica e parto de rotina, prognóstico, cabeça de tamanho normal com trombo diminuindo de tamanho, indica prognóstico favorável, manejo pós-natal é, em geral, não intervencionista e não há aumento do risco. Vamos ver agora o vídeo de um caso de um feto com 22 semanas com trombose do seio dural. Então, aqui você observa, uma massa, em geral, hiperecogênica na fossa posterior. Mais uma vez aqui, hiperecogênica, cercada por uma área triangular, que foi justamente a dilatação do seio venoso. Trombose do seio dural. Ok, paramos aqui na parte 2 das anomalias cerebrais e em seguida vamos para a parte 3 das anomalias cerebrais. Até lá. Um abraço, fique com Deus.